aqui de novo. Continuo vitoriosa do Covid. Não peguei de novo, Leandra. Olha que coisa maravilhosa. Você é a prova de que não pega duas vezes, graças a Deus. Não, pelo menos no espaço de uma semana, ficando trancada em casa. Leandra, a gente está aqui para a gente continuar um assunto muito importante, que é um assunto sobre social media. Né? Semana passada, a gente publicou um podcast, que foi a parte 1, com a Bárbara e com a Ana Lu, em que elas deram muitas dicas muito boas sobre social media. O que você mais gostou da parte 1, Leandra? Primeiro que eu adorei as caras e bocas da Ana Lu, né? Porque assim, a gente fazia as perguntas e ela se desesperava. Acho que ela eu não consigo me revelar até o final desse podcast. Eu fiquei com medo dela tirar o fone e falar, não quero mais. Mas eu acho que tem muita coisa bacana ali para anotar, tanto para quem quer ser social media, quanto para quem quer contratar um social media. E estava tão bacana que a gente precisou fazer a parte 2. Porque não cabia num. E a parte 2 é agora. E o assunto vai esquentar pra caramba, porque eu vou botar pimenta nessa salada. Bora! Tá, mas olha, se você tá ouvindo a 2, para agora, vai ouvir a 1 primeiro, porque é bom para você entender o gancho e volta para 2. Se você ouviu a 1, toca o play. Então, assiste a 1 e depois vem para 2. Não assiste a 2 primeiro não, que você vai perder as piadas internas, você não vai entender, você vai ficar com cara de bocó. Então você assiste a 1, que na hora que você ouvir a 2, você já vai estar no ritmo, porque a gente vai continuar aqui na parte 2 com Bárbara Nascimento e Ana Lu. Nariz, toca a vinheta pra gente dar prosseguimento ao papo. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. Eu queria ouvir um pouquinho da Ana Lu. A gente acabou falando de tanta coisa e o podcast é assim mesmo, um assunto vai engolindo o outro, sobre essa coisa do saque e do relacionamento. Sim. Né? Porque você falou, existe uma coisa que é canal de relacionamento, e uma outra coisa que é um canal de atendimento, que vai saber do número do pedido, se ele atrasou ou não atrasou, se chegou, se o correio, se não sei o quê. Não é o social media que faz isso, na minha percepção, mas eu queria ouvir da Ana Lu primeiro, depois da Bárbara, para a gente não se atropelar. O que você acha disso, ou se você tem uma outra ideia disso? Como é que você lida com isso, quando o seu cliente quer que você faça um saque também, né? Porque às vezes acontece. Sim, eu lido assim, não faço. Porque não dá para fazer. Antigamente, é porque eu já tenho muitos anos de estrada. Na publicidade eu já tenho 12 anos. De social media que eu tenho menos, tenho 4 anos. Mas a gente já tomei muita queda por tentar fazer de tudo para o cliente. E não dá. O que você pode fazer no máximo é interagir, responder comentário, responder inbox assim, tá, claro, só um momentinho, a gente já vai entrar em contato com uma resposta. Mas tem respostas que só quem está dentro da empresa vai saber dar. Tipo, dá desconto se for à vista, dá desconto se não for assim, se é assim. Então é melhor que a gente não perca tempo, não dê informação errada, que a gente deixe o saque para quem é do saque e que a gente faça o relacionamento, que aí sim é a nossa parte, né? Tem até uma empresa que eu atendia que era, por exemplo, uma loja de tatuagem. Aí as pessoas entravam em contato querendo saber valores e queria ali mesmo já ter a resposta, já agendar. Mas era uma coisa muito específica, porque depende do tamanho, depende da cor, quem é o tatuador. Aí o que a gente falava? Olha, passa seu telefone que a gente vai entrar em contato com você via WhatsApp para entrar em detalhes. Aí eu pegava o telefone dessa pessoa, passava para a responsável e ela fazia todo o resto do atendimento. Para mim, esse é o melhor dos mundos. Eu concordo muito com a Ana Lu. Inclusive, eu queria saber que marca é essa. Eu fiquei curiosa, porque realmente não ter um canal, ainda por cima sendo uma marca grande, é péssimo, assim. Ela acaba... Me adiciona no Instagram, que eu vou te contar. Kiki. Ai, que horror. Caralho, Deus me livre. Mas acho que ela bateu num ponto muito importante. Aqui que tem vários canais, né, Bá? Não é aqui. Graças a Deus. Eu tô fazendo xixi porque a Bárbara é uma das social medias que cuidam dos canais da Kiki. Então eu posso falar isso tranquilamente pra ela, porque é uma piada interna. Não, a gente cuida de tudo direitinho, responde todo mundo. Ninguém fica sem resposta aqui, graças a Deus. Mas eu acho que a Ana Lu bateu num ponto muito importante, que é justamente essa dificuldade de comunicação que às vezes a gente tem com os canais.
E eu acho que é justamente por isso que se cria um cliente ansioso. Porque às vezes você teve um problema com uma marca que não entregou o seu produto. E aí uma marca com um produto muito próximo que você comprou porque foi muito indicada por todo mundo e tal, e você teve, sei lá, um atraso na entrega, que às vezes a entrega está marcada ainda para daqui a um tempo, mas você quer saber onde está e por algum motivo não chegou até você e tudo mais. Você já teve uma experiência ruim com isso outras vezes, então você acha que vai acontecer de novo. E aí você acaba tendo justamente esse comportamento. Vou comentar em tudo, vou responder tudo, porque eles vão me responder. Se eu chamar a atenção da marca, eles vão me responder mais rápido. E isso é péssimo, porque às vezes aquela marca não é assim. Às vezes a marca tem um canal que você vai conseguir falar muito rápido, vai ser muito bem atendido, mas aí a marca sai como errado porque o cliente deu essa ansiedade, ou já é traumatizado de situações anteriores. Então, acho que é isso mesmo que a Ana Lu falou. A gente não é saque, é muito complicado você fazer um serviço de saque. Acho que principalmente para empresas que entregam via correios, assim, tem esse serviço de entregar para todo o Brasil e tudo mais, porque é algo que às vezes independe até da própria empresa, mas o cliente ele quer que entregue, ele tem um prazo, ele quer saber mais, então isso gera um volume muito grande de questionamentos voltados para isso. E aí você, enquanto social media, você não faz nem ideia, você não tem como rastrear pedido, você não tem como saber onde que aquilo está, e aí é justamente onde esbarra esse limite para mim, entendeu? Você pode responder que sobre algo, sei lá, um horário de funcionamento, porque até então você sabe. Mas quando já entra numa coisa de onde está, quanto custa, dependendo, já não é mais com a gente. E é aí que eu acho que a marca também tem que investir em ter um bom saque. Porque já independe do social media, a gente tem que fazer o nosso trabalho de relacionamento. É isso aí. Mas o saque a marca precisa ter. Você falou duas coisas que eu queria destacar, Bah. Primeiro, eu acho que você falou, e a Ana Lu também deu a entender, tipo, gente, você não vai economizar saque botando social media para fazer, não. Saque é outra coisa. Saque é alguém que tem acesso ao seu sistema operacional para saber onde que aquela mercadoria está. Saque é alguém que pode responder pela empresa, né? Então, você virá e falar que aquele produto machucou a sua mão. O saque vai procurar alguém de dentro da empresa, saber o que aconteceu e pode responder pela empresa. É uma outra coisa. Então, às vezes, a empresa é pequena e mistura as coisas. Tem que e uma outra coisa muito. que a Bárbara não pode falar. Desculpa, mas isso aí eu acho muito importante. Tem que cuidar muito dessa pessoa que vai fazer o saque dentro da sua empresa, porque ela tem que ter a mesma polidez que a gente vai ter ali na hora do relacionamento, tá? A mesma linguagem, a mesma tudo, né? Não adianta ser aqueles prints do iFood, tipo, a pizza chegou gelada, e a pessoa responde mó grosseiro, sabe? Tipo, nossa, isso aí chega a arrepiar aqui. Tem que ser realmente uma pessoa preparada. É isso aí. E a outra coisa que a Bárbara falou, eu não me lembro, mas enquanto a gente continuar, eu vou, que é uma coisa que é importante que eu queria... Desculpa. Não, tudo bem, você é convidada, na primeira vez a gente deixa, assim, você... Depois a gente conversa. Mas essa coisa do saque, eu acho que é uma dor muito grande dos social medias, assim, eu como diretora comercial, algumas coisas chegam para mim, porque eu tenho que intervir às vezes, né, tipo, isso está no nosso escopo, e eu não vejo que é maldade do cliente. É que o cliente não consegue entender o que é relacionamento e o que é saque, né? E eu fico sempre preocupada, eu sempre falo isso com a Bá, né? Cuidado com o que você vai responder, porque saque tem legislação. Tem Código de Defesa do Consumidor atrás, sabe? Se a pessoa falou que machucou, tem um monte de coisas que precisam ser feitas. Então, não cabe a gente botar uma resposta bonitinha. Mas eu acho que o cliente ele não tem que sentir essa diferença. Ele não pode sentir... Não, o cliente final. O cliente final. Eu falei mais do cliente, nosso cliente direto, o contratante. Sim, com certeza. E uma outra coisa também que eu acho interessante, que é uma recomendação que a gente dá para os nossos social medias, se o cliente final fez alguma reclamação, que a saúde dele ficou em risco, ou de alguém, primeiro se preocupe com a pessoa. Você está bem? Podemos fazer alguma coisa para ajudar, depois você vai resolver o problema da empresa, né? Porque às vezes o cara vai lá e fala, porque aquela luva que vocês me venderam cortou minha mão, não sei o que, aí você responde assim, pode me passar o modelo da luva, por favor, senhor? Tipo, tá, a pessoa é um ser humano que tá aí. Então, às vezes dá vontade a gente falar, senhor, o senhor deve ter usado a luva errada, obrigada. Mas, cuidado, né? Você tá lidando com um outro ser humano ali, e sensível, e com a mão machucada.
Esse é um ponto importantíssimo. Até se a pessoa virar e falar que ai, mas o sapato não cabe mais no pé do meu filho. Você pergunta se a criança está bem, você pergunta se a pessoa está bem, porque às vezes uma das coisas que o cliente quer também é ter um carinho, ter um afago. Quando você já chega perguntando, ai, boa tarde, me desculpe pelo ocorrido, passa o modelo, passa o número do pedido, parece muito robótico. E o nosso papel também em relacionamento é humanizar a rede do cliente. É que a pessoa sinta que ela está conversando com uma outra pessoa que também vai entender a dor dela. Então, é a máxima, quanto mais tech, mais touch. Né? Mais tech, mais touch você tem que ser. Quanto mais você tem tecnologia interferindo nesse relacionamento, mais você tem que envolver um toque humano, né? O toque, sentimento, o sentimento para diminuir esse distanciamento provocado pela tecnologia, né? Para que a tecnologia aproxime, não distancie, né? Isso é fundamental, sem dúvida. Se você entra numa de simplesmente perguntar o número do modelo, então você bota um chatbot. Aliás, já existe inteligência artificial para fazer coisas muito legais, né? Talvez nem seja o melhor exemplo, porque tem chatbots aí que conseguem ser bem humanos, mais humanos que muitos humanos, inclusive, né? A inteligência artificial é foda por isso, porque eles conseguem processar tudo rapidamente e errar muito menos que nós, mas você tem que humanizar a relação, porque senão a pessoa vai estar falando simplesmente com o robô e com o robô não existe amor. Isso se traduz em love maker, que são as pessoas que se apaixonam pela sua marca, e é o que vai fazer a diferença da pessoa pagar R$50 pelo seu produto em vez de pagar R$30 pelo produto do concorrente. Né? Quando você começa a agregar valor, que a pessoa começa a enxergar uma qualidade que vai além, sei lá, do tecido que você usa ou do atendimento que você faz, trito de serviço, né? Ela paga porque ela quer estar junto com aquela marca, né? E eu acho que esse é um papel que talvez seja, assim... Nossa, que isso? Passou achei que era uma nave que tinha chegado aqui, mas era só uma moto mesmo. Sei, né? Era só uma moto. Olha, para você que está vendo aí, ouvindo, né, o podcast, não está no YouTube, quem está no YouTube está vendo. Ninguém está no banheiro, não foi uma descarga. Não okay? Foi uma moto. Não foi uma descarga, mas foi bem parecido. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta técnica agora para vocês. Feed, né? A gente está falando de social media, muitas vezes aquela mídia tem um feed e o cliente fica preocupado com algumas coisas. Primeiro, que o feed dele seja todo combinadinho, se isso é importante ou não, né? Porque eu sempre falo que a única pessoa que entra no feed da empresa é o próprio cliente, né? Tem pessoa impactada no feed dela, mas eu quero entender de vocês isso. E aquele cliente que quer fazer post de propaganda o tempo todo. E esquece que o feed é relacionamento. Então, quer vender coisas no feed o tempo todo. E eu imagino que agora, nessa pandemia, a gente tem um monte de cliente novo entrando na internet que não entende como que essas ferramentas funcionam. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês fazem com cliente que quer o feed todo bonitinho, se vocês acham que o feed tem que ser igual o armário da mãe da gente, assim, todo organizadinho, e se a gente pode ficar fazendo post de produto ou de serviço e de venda o tempo todo. Fiz um silêncio, ninguém quer se pronunciar. Ok, próxima pergunta. Tô brincando. Nalu, fala primeiro pra gente. Tá. Eu, como designer, eu acho que o feed tem que ser arrumadinho, mas isso não significa que ele tem que ser um puzzle, que é aquele que encaixa um no outro. Porque a gente sabe que a gente tem posts emergenciais que vão ter que entrar ali e vão bagunçar. Por exemplo, tem uma pessoa para a qual eu presto assessoria, e eu falei, olha, a melhor forma de você fazer isso é botar no IGTV esse vídeo, ele vai dar uma réplica no feed, e aí você compartilha no Stories. Não, mas o meu puzzle vai estragar o meu puzzle. Eu falei, gente, larga de mão desse preciosismo, a gente quer alcance, a gente quer engajamento. Essa coisa de feed bonito é importante, claro, mas não de uma forma que prejudique seu engajamento, né? Feed virou museu agora. Oi? Feed virou museu agora. Exposição de arte. Pois é, depende, se o cara for um artista, se o cara for um fotógrafo, como eu já cuidei, é importante. Aí realmente, é outra coisa. Agora, esse negócio de puzzle, eu já caí nessa aí, minha filha, só me arrependo.
E qual foi a outra pergunta, Leandra? Sem ser o pós ou combinado? Promoção toda hora. Não existe isso. Isso é coisa de classificado, gente. Isso é coisa do passado. Tem que ter conteúdo, tem que ter coisa que faz a pessoa ter interesse e principalmente dar autoridade para sua marca. Por exemplo, a sua marca vai virar referência em falar daquilo que ela sabe fazer. Então, a pessoa vai acessar seu Instagram não só para ver o que você está vendendo, mas para obter conteúdo também. Porque as pessoas não estão disponíveis para comprar o tempo todo, né? E para isso existe o mágico Dark Post também, que você pode ir lá patrocinar bonitinho, tananã, e não fica no seu feed ali para, né, ficar um monte de promoção junta. Tem vários atalhos. E para isso existem os ads também, né? Para isso existem os ads também, né? Exatamente. Exatamente. Muito Eu concordo muito com o que a Ana Lu falou. Eu acho que realmente, eu também tenho esse toque com o feed todo organizadinho, mas acho que você não precisa fazer uma coisa super organizada. Às vezes o feed só tem que conversar, e ele pode conversar, por exemplo, por conta da paleta de cores dele. O Nubank faz isso muito bem, não sei se eu posso citar, mas já citando, né? O Nubank faz isso muito bem. São posts totalmente variados, de coisas assim, diferentes, sei lá, aqui tem uma xícara, lá na frente tem uma foto de uma paisagem, mas todas elas vão se ligando pela sua paleta de cores. Então, é uma forma de você ter um feed bonito, é legal de você ver, mas que ele não fica aquele feed totalmente encaixadinho que você não vai conseguir mexer. Então eu acho muito mais fácil de trabalhar, e eu acho que nesse momento também o que a gente tem que ter é bom gosto, gente. É preciso ter um pouquinho só, um pouquinho de bom gosto, um pouquinho de noção já tá ótimo, porque aí você consegue criar um feed que ele fique esteticamente agradável e não necessariamente você precisa sofrer com essas questões. Mas é isso que eu queria dizer, porque há uma diferença, e a designer pode ajudar a gente, há uma diferença entre feed harmonioso e feed combinadinho. Um post não precisa combinar com o próximo e com o anterior, não precisa ter as mesmas cores. Na verdade, quem manda na cor é a paleta de cor do cliente, não é o post anterior. É isso que eu queria também deixar que as pessoas que estão ouvindo entendessem. A harmonia é diferente de... Pensa na escola de samba. A escola de samba tem toda uma harmonia ali, contando uma história, e as cores conversam, mas uma alegoria não é necessariamente a continuação da outra, que continua na outra, né? Sabe o que eu fico pensando também? Eu não sou designer. Isso aí é uma coisa que eu posso falar. Eu não sou designer. Vocês vão ver que depois que a pessoa vai ficando velha, não que eu seja velho, e trabalha há muitos anos na área de comunicação, hoje a Leandra se surpreendeu. Ela não sabia que eu tinha trabalhado em agência de publicidade. Não, eu ia morrer sem saber isso, gente. Então é isso, gente. A pessoa, ela vai fazer Ela odeia publicitários. Ela odeia publicitários. Eu não achei que ela se misturasse. Ué, gente, então com licença, Kate. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Eu trabalho com ela. Tchau. Eu sou publicitária, então eu escuto isso dela o tempo todo. Mas ela gosta de mim por outras coisas, não pela minha formação. Mas você vai passando por várias coisas, né? Eu acho que nessa área de comunicação, eu vou dizer que eu tenho uma experiênciazinha já, que é meio engraçado, que a pessoa fala, não, já fui. Cinegrafista, não, já fui. De TV. Já fui. Mas tem uma coisa que eu não sei, não sou boa, não entendo, eu preciso de quem entende comigo, é design. Né? Essa harmonia, essa questão da paleta de cores. Eu sou péssima, eu não sei arrumar nem meu armário, eu sou desorganizada, mentalmente desorganizada, e graças a Deus que eu lido muito bem com caos. É verdade. Então, como eu lido muito bem com caos, eu não enxergo o caos. É mais ou menos isso. Então, se você botar um negócio que tá um caos, no sentido de harmonia, de identidade, eu não vou perceber, porque eu vou entender aquilo ali, eu não vou dar valor para... Tenho esse problema. Então, design é uma coisa que eu realmente não entendo. Não, é zero. E aí, me preocupa algumas coisas. Até onde, também, se você quiser fixar uma identidade visual, né? Ficar com essa preocupação, tipo, a paleta de cor, não sei das quantas, porque a logo, não sei. Você não perde uma das coisas que, ao meu ver, meu pessoal, tá? Esquece o técnico, vou jogar Dani pessoal aqui, esquece teoria do sistema e ciência de dados, e esquece. Meu ver, Dani, você tira uma das principais magias das mídias sociais, que é trazer um pouco de realidade. A vida como ela é. E eu acho que toda vez que começa a usar técnica demais numa mídia social, ela tende a morrer
e uma nova rede tende a nascer. Então, você tinha o Facebook começou a ficar chato, porque começou todo mundo a fazer propaganda no Facebook, era o quadradinho, certinho, com a logomarca Kitara, vai todo mundo pro Instagram. Pô, o Instagram era super vívido, sabe? Era selfie do seu prato de comida, antes e depois, era você passando batom. Aí começou o Instagram todo certinho, agora tem um padrão de cor, agora tem isso, o meu feed, o meu puzzle, né? Veio o TikTok. O Twitter se recuperou, porque o Twitter não tem isso. Então, assim, até que ponto também, quando você tenta encaixar o que tem de orgânico, eu não tô falando de mídia paga, o que tem de orgânico dentro da mídia social, você não simplesmente afasta o público que gosta da mídia social pelo lado orgânico dela, pela questão de naturalidade das coisas, por eu aparecer sem maquiagem num vídeo, ou meu prato de comida, sabe, sem uma logomarca, sabe, a verdade da rede social, que eu acho que as pessoas buscam. Eu tenho muita dúvida, a palavra é dúvida, de qual é o momento, assim, sabe, o limite entre técnicas de design, harmonia e essa preocupação de identidade o tempo todo dentro dos feeds e até dos stories hoje em dia, porque eu nunca vi, tem que ter identidade nos stories agora. Por quê? Se o negócio tá legal, bicho, as pessoas querem ver coisas legais. E o que é vívido, sabe? O que é natural, o que é real. Então, assim, eu fiz todo aquele discurso de eu sou péssima em design, porque a gente também tem que saber que é uma limitação minha. E aí todo mundo tem uma limitação. O cliente tem a limitação. Mas você tudo também, né, Dani? Pô, você não ia dar espaço pra ninguém. É cinegrafista, é design, é jornalista. Eu sou péssima cinegrafista, eu sou cinegrafista da VHS. Se você me entregar agora, não vai rolar, não. Edição, eu já esqueci quase tudo. Mas a gente vai passando pelas coisas e vai tendo noção. Design, acho que eu não tenho nem noção. E aí isso, de certa forma, cega um pouco a nossa capacidade de percepção da importância daquilo, né? Quando você não tem noção do negócio, você não consegue perceber. E aí, por isso que eu falei, eu jogo isso aqui de uma forma muito pessoal e muito pouco profissional, me expondo aqui, né? Essa minha, talvez, falha profissional, porque eu tenho realmente essa vontade de entender qual que é o limite de uma coisa para outra. Bom, se eu pudesse aplaudir agora, eu aplaudiria, mas acho que pelo podcast vai ficar ruim. Talvez esse seja o recorte mais relevante de todo o podcast que a Dani levantou agora. Qual é o limite? O limite é a partir do momento que parece montado. Aí você vai falar, ué, então todas as marcas que estão no Instagram estão erradas? Sim, sim. Porque ali não é uma mídia de negócios. Ela virou uma mídia de negócios. E que ela vai ser abandonada e que vai vir outra, é fato. Isso é questão de tempo. Eu, por exemplo... Já foi, TikTok tá bombando. Pois é, eu cuido de adoro empresas... TikTok. Eu cuido de empresas, imagina esse cenário, que vendem para outras empresas e fazem questão de estar presentes no Instagram, que é algo totalmente de pessoas para pessoas. Então... existe esse cuidado estético, as próprias blogueiras usam muito isso, mas a partir do momento que você está passando o feed, aí você está lá, foto de comida, um cachorrinho bonitinho, e você é interrompido por um layout, você vai ignorar esse layout, gente, a não ser que seja uma roupa muito que você quer, um sapato muito que você quer. Então, eu acho que assim, por exemplo... Mas aí era bem melhor se fosse por ads isso, né? Porque aí a pessoa segmentava o público por tendência. Exatamente. E atingia só realmente quem realmente ia querer aquele sapato, aquela roupa, aquela bolsa. Exatamente. E não eu, que não quero. Exatamente. E vou ficar com ranço, que me atrapalhou. Mas, por exemplo... E aí a gente entra também nesse rolê de fazer tudo para uma mídia só. Porque, por exemplo, às vezes no Facebook seu layout vai funcionar super, mas no Instagram já não mais. Então aí que entra a ideia do social media de pensar em para cada rede social uma situação. Porque cada público cada rede social pode ser, eu estou em todas, mas o meu comportamento em cada uma delas é diferente. É como eu estava fechando com a minha social media hoje de manhã. A gente vai fazer um patrocínio.
de business to business, negócio para negócios. Aí eu falei, olha, então não bota isso para rodar sábado e domingo, porque se alguém me bota alguma coisa para eu implementar na minha empresa e eu vejo isso no sábado, pelo amor de Deus, você já está fazendo um negócio da mídia errada, porque o cliente quer. Já está fazendo do jeito errado. Aí você ainda vai meter uma propaganda de coisas para o trabalho da pessoa num sábado? Não, bota no horário comercial de segunda a sexta. Entendeu? Porque tá errado pra caramba. E eu acho que é isso. No Rio, por exemplo, é uma empresa que você olha as fotos, é muito natural. Porque é foto de gente, e não é foto de família europeia, que é todo mundo branco e louro. É foto de gente comum, gente como a gente, que tem barriguinha, entendeu? Gente normal. E eu acho que é por isso que cada vez as empresas estão avaliando mais essa coisa da diversidade. Tem muita empresa que faz isso falsamente, tá na cara? Sim. Mas tem muita empresa que abraça a diversidade porque a gente quer se ver. Eu sigo um monte de influenciadora que tem barriga, que tem... que eu vejo o meu corpo nela. Por quê? Eu não encontro representatividade do meu corpo em nenhuma marca que eu gosto hoje. Então, eu acho que quanto mais próximo do real, melhor. Ai, adoro ouvir isso, ainda mais de design. Thiago Manauara, você tá lascado comigo. E eu acho que a Ana Lu tocou no ponto certo, assim, que é humanizar as redes. Para mim, o limite é esse. É você, de fato, se preocupar em humanizar a sua rede social. Vez ou outra vai ter o lance da promoção, um layout, mas quanto mais a sua rede social transmitir o que é a ideia da marca, por exemplo, voltando mais uma vez ao lance da marca de cachorro. Se você abrir o feed, você vai ver várias fotos de passeio com cachorro, o seu dono com cachorro, o cachorro comendo um petisco, algo do tipo, porque são situações que o dono de um cachorro vai vivenciar, ou a mãe, o pai de pet, quem gosta de cachorro gosta de ver. Sim. É claro. Você gosta de cachorro, você gosta de ver cachorros de raças diferentes, em momentos diferentes, felizes, fazendo gracinha. Quem gosta de gato gosta do gatinho, fazendo coisas diferentes, caretinhas. Nada pior do que a época dos automatizadores. Ainda existem automatizadores, né? Mas eu lembro da época que o grande automatizador era o Gumi. E aí a pessoa começava a seguir, aí você já recebia automaticamente aquela resposta. Obrigada por seguir, sei lá o quê. Aquela coisa fake, e acabou que virou um boot, conversando com outro boot, e daqui a pouco eu olhei o Instagram e era só boot. Era boot respondendo comentário do outro boot que postou, do boot que, sei lá, cadê as pessoas? Né? Acaba perdendo o propósito. E as pessoas já estão sacando que elas estão sendo atendidas por robôs em alguns momentos. Então, quanto mais você puder passar essa ideia de aqui não é um robô, é um ser humano, é ótimo. E aí que entra também a questão da produção de conteúdo, porque não é só a sua foto, mas é o que aquela foto vai conversar com o seu texto. Porque se eu tenho uma empresa de sapato, uma marca de sapatos, eu vou, obviamente, postar fotos do meu sapato, mas eu tenho que falar sobre coisas que vão além de só colocar o preço e a legenda, na legenda. Eu vou, sei lá, falar, por exemplo, como é legal sair com o meu sapato novo, como que o meu sapato é extremamente confortável, ou como que ele combina com vários tipos de roupa. Então, eu vou produzindo conteúdos em cima disso, mas conteúdos também que tenham a ver com a dor ou com o gosto do seu cliente. É muito fácil a gente achar que é só chegar lá e jogar o sapato bonito, uma foto bonita, um precinho, e seu cliente vai super gostar e vai comprar. Mas não, às vezes o que o cliente quer também é ter conteúdos voltados para ele. E aí a gente entra no que a Dani falou lá atrás, do love made, da pessoa que ama a sua marca, que tem um amor por ela, porque ela passa a entrar no seu feed não só para ver foto bonita, mas para ver também o conteúdo, porque sabe que vai ter alguma coisa ali que interessa a ela, e cria essa relação e que vai muito além. Às vezes a pessoa, ela vai comprar, mas ela também vai se tornar aquela pessoa que vai comentar todos os seus posts, que vai responder os seus stories, que vai pedir dica, que vai sugerir conteúdo. Isso pra gente é o sinal de que o nosso trabalho, assim, fez sucesso, sabe? É isso. Quando o cliente final começa a responder, começa a interagir mais, a gente sabe que ganhou. E dentro do recorte ainda da Dani, por exemplo, a Bárbara deu o exemplo da marca de sapato, e aí ela falou, você vai colocar foto da pessoa usando sapato. É isso, não é colocar um layout do sapato, é a pessoa usando o sapato, é humanizar.
E quanto a esses chats que você conversa com pessoas, quando você não estiver conversando com pessoas, você tem que avisar. Olha, eu sou assistente virtual, eu vou te ajudar até ponto tal. Porque tem lugares que você não sabe se você está falando com chat ou se é humano, se não é humano. E é péssimo para a marca isso. E irrita. Você não quer falar com o robô. Principalmente se você estiver bravo. Você não quer falar com o robô. Não. Você não quer. Não quer. Falar com o dono desse negócio. Então, o robô isso não. Volta lá num assunto que a gente falou lá atrás, que eu queria ter feito esse comentário, que é sobre o saque e o relacionamento. Às vezes a pessoa chega pé da vida ali no chat e quer te xingar todo. E só quando você fala assim, ei, bom dia, como é que você tá? Nossa, não, verdade, eu te entendo. Você quebra a pessoa ali no meio. Às vezes ela só quer conversar, só quer atenção, só quer um afago ali, entendeu? Ai, Exato. gente, mas é uma vida difícil, né? Vocês são muito guerreiras. Vou dizer que eu trabalhei com isso, vamos botar aí, ó, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 6 anos, diretamente. Cara, tem que ter muita paciência e muita presença de espírito. Mas você sabia que quando você trabalha com isso, você ganha uma passagem para o céu mais rápida? Porque as provações já vão tudo nisso, é claro. É o karma sendo pago. Inclusive, você falou isso de céu. Ontem eu lembrei que eu estava atendendo uma senhora e ela respondeu super fofinha e no final ela falou bem assim, fica com Deus. Acabou, sabe? Você ganha seu dia ali, porque a pessoa já te vê como tão próxima que ela falaria como se ela estivesse falando com um amigo, assim, tipo, fica com Deus. Só pra gente acabar esse podcast, que já tem 2 horas, o Nariz, com certeza, ele vai me assassinar. Pra gente acabar esse assunto, assim, mais ou menos, eu queria contar um caos, eu adoro contar caos, por isso que os podcasts ficam grandes. Né, é que eu fui me posicionar lá no... Fiz uma pergunta simples. Eu só fiz uma pergunta. A pergunta era, como alguém pode ser antifeminista? Numa reportagem da Folha, porque eu acho que existe uma deturpação muito grande do feminismo, até pra quem se diz feminista, porque na verdade a pessoa se diz feminista, mas é contra homem. E feminismo é pra ser contra o machismo, e não contra o homem. Então quando a pessoa é feminista e fala que é contra o homem, eu falo, não, você não é feminista, você é machista ao avesso. Porque não é isso que a filosofia prega, né? Então tem tudo isso. E aí eu só botei isso, né? Porque o feminismo é antítese do machismo, e não antítese ao homem. E botei essa frase. Como alguém pode ser antifeminista? Você acredita que um homem foi lá, mandou eu lavar uma roupa no tanque em vez de dar opinião? Gente, não fala isso não. Falou que eu devia estar lavando uma roupa no tanque em vez de arrumar um serviço, lavar uma roupa no tanque em vez de dar opinião. Falei, gente, uma mulher não pode dar opinião sobre violência contra a mulher, tem que lavar roupa no tanque. Olha só, esse senhor não faz isso, o senhor vai acabar com a reputação do senhor, mas ele continuou. Esse dia eu usei quase todo o meu conhecimento, experiência longínqua de social media, mas o cara foi se detonando sozinho, sabe? E isso é uma técnica de social media que as pessoas têm que tomar cuidado em casa, porque o social media também, ele sabe fazer, falando com você, de um jeito para defender a marca. Então, presta atenção, gente, escuta o que eu tô dizendo. Um bom social media, ele tem técnica. Então, dependendo de como você falar, se ele quiser te ferrar, ele vai fazer você se auto-ferrar. Então, presta muita atenção, que o inbox é melhor nessas situações também. Então, eu usei as minhas técnicas, né? Você pode usar pro bem e pro mal. Eu nunca usei pro mal, eu gosto de usar pro bem, mas eu tenho essas filosofias. Me siga no LinkedIn que você vai ver as filosofias. E eu fui fazendo pergunta pra ele, e ele foi se detonando tanto, cara. Você acredita que eu ganhei mais de 300 seguidores no LinkedIn por causa disso? Acredito. Eu amo esse senhor, cara. Eu amo. Eu queria que ele continuasse conversando comigo direto. Tá? Direto. Meu senhor, muito obrigado por me mandar lavar uma roupa no tanque. E aí, o que eu queria dizer com isso? E aí eu fui dando as respostas, fui usando. Mas tem uma outra coisa que eu queria posicionar, exatamente sobre esses comentários que não tem nada a ver. Igual ele me mandou lavar uma roupa no tanque, mas podia ser para uma marca. Então eu me defendi e eu ganhei com isso, porque eu acabei tirando dele, ele acabou se tirando, se é que ele tem alguma reputação, né? Que as pessoas vão se decepcionando, porque ele como pessoa é profissional. Mas isso também pode acontecer com marca.
E recentemente algumas marcas tiveram posicionamentos muito fortes para comentários desses. Inclusive o CEO da Amazon, que eu fiquei apaixonada com a resposta dele, né? Em que eles se posicionaram contra o racismo. Uma pessoa foi lá e disse que não seria mais cliente porque eles eram racistas, porque eles eram contra o racismo, né? Tipo, nessas coisas loucas, né, da Amazon dos Estados Unidos. E ele fez uma mensagem linda, falando que perder clientes como aquela pessoa era a coisa mais feliz que podia acontecer para ele, para a marca dele. Então, esse tipo de posicionamento agora, que não é simplesmente dizer amém para o cliente, mas a marca está certa do seu propósito, certa do seu direcionamento e conseguir se posicionar, mesmo que ela tenha que ter um posicionamento duro e ela possa ter esse posicionamento duro, é bom, é bacana, vocês já passaram por isso? E aí a gente encerra para o nariz não vir aqui me dar um tiro. Eu acho importante que toda marca tenha bem desenhado isso dentro da sua visão, missão e valores. Quais são os posicionamentos da marca e defender, sim, nas mídias sociais. Vou até citar, já que você citou um caso, vou citar a Ambev aqui também, maravilhosa, que o cara falou assim, Ambev, por favor, também cria um logo para o orgulho hétero? Aí Ambev, oi, não podemos, abraços. Ela vai Vocês não podem também criar uma logo para orgulho hétero? Não, não podemos. Abraço. Muito bom. Entendeu? Uhum. É o posicionamento da marca e tem que sim ser usado. Ah, muito legal. E eu também bato numa outra tecla, que é você usar de posicionamentos que às vezes não são defendidos pela sua marca. Que aí a gente entra na ideia do Black Lives Matter, né? Muita gente postou no feed, muita marca foi e fez. E aí teve efeito contrário, uma galera falando, mas você nunca se posicionou sobre isso. Se for abrir o seu feed, são todas modelos brancas, por exemplo. E então, pode ser um tiro no pé. Por isso que a ideia do que a Ana Lu falou sobre você ter os seus posicionamentos muito claros é importante. E entra também a questão do branding, né? De você saber o que você quer, você ter isso claro, você saber aonde você quer chegar, por que caminho você quer ir, para quando você se posicionar, as pessoas olharem e pensarem, não, faz sentido, porque essa marca sempre defendeu isso. No próprio caso da Ambev mesmo, ela já tem um histórico de defender determinadas causas, de falar sobre determinadas causas, de mostrar que isso faz parte da empresa. Então, também é muito importante para isso. Não faça uma coisa só porque está na moda, porque todo mundo fez. Veja se isso realmente se encaixa e é interessante para o seu perfil enquanto empresa. E eu acho até mais, né? A Kiki não quis postar isso. Nós somos uma empresa, a gente fala muito sobre diversidade, a gente tenta empregar as coisas, isso chegou para decisão minha até, né, lá, e eu falei, de jeito nenhum. Ah, mas você não quer estar na causa? Eu falei, eu quero estar na causa, mas primeiro vamos fazer coisas. Não quero discurso. Primeiro a gente tem que olhar para dentro da Kiki e ver o que nós estamos fazendo, né, para realmente ser antirracista, ou o que nós estamos aceitando e nós estamos nos omitindo, porque se a gente está se omitindo, então a gente não pode botar isso, a gente tem que refletir sobre isso, isso é um tapa na nossa cara, isso não é uma coisa para a gente levantar a bandeira, a gente vai levantar a bandeira quando a gente conseguir progredir nisso. Por Sim. enquanto, vamos respeitar quem pode levantar a bandeira de verdade. Então não é só pelo discurso, o discurso aqui que também tem. O que a gente está fazendo é tentando construir. E construir isso, gente, não é fácil. Trabalhar a diversidade é difícil pra caramba, porque a gente vem de uma cultura racista, homofóbica, transfóbica, machista. Então, toda a base de uma empresa, sem perceber, mesmo sendo uma empresa de 3 mulheres, ela é feita com princípios de machismo, de racismo, de homofobia. E pra gente quebrar isso, é muito difícil. Sabe? Não é tipo, vai ali, contrata um homossexual, contrata uma trans, bota a mulher na liderança. Não, tem uma preparação de cultura organizacional, tem uma organização de toda a empresa para conseguir entrar no mercado sem simplesmente ser um monte de gente mimetizando os comportamentos de antes, porque não adianta eu botar gays, lésbicas, trans, negros, mulheres, e simplesmente essas pessoas não terem voz para colocar o que elas querem. A gente só vai mimetizar o machismo, o racismo e machucar ainda mais as pessoas que estão ali dentro da empresa. Então, para você realmente enfrentar essas coisas, para você poder levantar uma bandeira, primeiro você tem que ter uma reconstrução de cultura organizacional que ela é doída e que ela é demorada para ser percebida,
E eu vou dizer que a gente percebeu aqui que várias falhas nossas quando a gente viu uma fotografia em que só tinha uns brancos na imagem, e que foi um choque pra gente, porque foi quando a gente percebeu, e a gente fez reuniões, já envolvemos movimentos e tal, mas a gente ainda tá se reconstruindo, sabe? A gente ainda tá na enfermaria do racismo, na enfermaria do machismo, na enfermaria... E isso, primeiro, a gente vai ter que sanar internamente de verdade. Então, o que a gente acredita é em diversidade, em respeito, em equidade. O que a gente pratica ainda é uma busca para isso. Então, eu acho que a gente tem que dar espaço para levantar essas bandeiras nas mídias sociais para quem já conseguiu as conquistas. E respeitar. E cabe a gente aplaudir quem conseguiu e, se puder, copiar quem conseguiu. E não fingir que a gente é o que a gente ainda não consegue ser, né? Acho que isso é uma questão de autorreconhecimento importante para a gente conseguir melhorar. Bem colocado. Bem colocado. Então é isso. E com isso, e com esse discurso lindo de quem ainda não conseguiu, né? E que nós que está com uma equipe que não está medindo esforços para conseguir ser melhor, a gente encerra nosso podcast. Né, Luz, Bárbara, espero ver vocês de novo aqui em breve para a gente conversar mais e mais e mais, porque 3 horas de podcast foi pouco. Obrigada pelo convite. Sempre que quiser, eu estarei de volta. Obrigada, meninas. Tchau, Li. Tchau, muito obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau, gente. Adorei. Beijos. Obrigada, Beijão. Nari. Edita aí. Vai ficar legal. Tchau, gente. Fala. Fala. Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto.